A natureza não conhece pausa para progresso e desenvolvimento, e ela atrela sua maldição a toda inação. Bom, isso é uma citação de Goethe, e Goethe é um escritor alemão, e no caso, o que significaria essa citação? Significa que estar em um estado de não progresso, não desenvolvimento, ou não estar correndo atrás de uma versão melhor de si mesmo, acaba resultando em insatisfação. Bom, olá, eu sou o James e gostaria de discutir hoje no vídeo estratégias de trabalho duro versus trabalho inteligente, né? Work harder, not smarter, estaria em inglês. Pois bem, e se você pudesse estudar 5 horas semanais com os mesmos resultados de alguém que poderia estar estudando 10 ou 15? Bom, eu vou, na verdade, começar com uma comparação aqui. Vocês já devem conhecer, talvez, aquela alegoria dos dois machadores e quem será que consegue coletar mais madeira ao longo do dia, no qual os dois fazem uma competição e acaba ganhando aquele que passa pelo menos metade do tempo previsto, vamos supor que sejam 5 horas, aquele que passa 4 horas afiando o machado é aquele que traz para casa mais madeira, significando que a sua ferramenta é mais equipada e mais preparada para exercer aquela função e exerce aquela função com mais competência. Poderia começar dizendo que esforço equivale a combustível. Então, vamos supor que já que você está me assistindo, imagino que você queira aprender outro idioma. E o momento de esforço no aprendizado é aquele em que você presta bastante atenção assistindo uma aula ou videoaula e tenta absorver bem o conceito e conscientemente compreender bem a posição de cada palavra dentro daquela estrutura, versus estudos revisionais nos quais você está simplesmente assistindo um filme, ouvindo uma música, prestando atenção numa conversa ou tentando se comunicar no idioma, acaba requerendo menos esforço do que tentar entender algo novo, um conceito novo, a matéria daquela semana. Já que esforço é combustível, faz mais sentido você pisar no acelerador por 15 ou 20 minutos e ter um resultado acelerado do que você passar o dia todo pilotando a 5 km por hora. Os resultados, obviamente, vão se dar de forma que a pessoa que gasta mais tempo com menos disposição, sem pisar no acelerador, vai ter mais períodos de distração, de insatisfação, de pensar em outras coisas, ao invés de imergir de fato naquilo que ela está se dispondo a aprender no momento. A verdade é que lutar contra sua memória, a longo prazo, não vai dar resultados tão satisfatórios. Claro que é necessário, caso a gente perceba uma palavra nova ali que tem dificuldade em memorizar, esquece de uma semana a outra, dormiu, esqueceu. Talvez seja necessário sim tentar revisá-la em contextos diferentes, assistir uma videoaula, mas fato é que esse esforço que a gente faz para abstrair um conhecimento novo deve acontecer de forma consistente e, eu diria, em períodos curtos de tempo, para que depois a sua revisão seja mais calma. Se você prestar bem atenção no momento em que um professor, por exemplo, está te passando aquele conteúdo, na hora de revisá-lo, vai ser muito mais fácil realmente absorver aquele vocabulário e utilizá-lo na sua obtenção do idioma e utilizar o idioma como ferramenta para comunicar-se. Mas o que eu quis dizer com a alegoria dos dois lenhadores, por exemplo? Aquele que passa mais tempo afiando seu machado, ou seja, aperfeiçoando as suas ferramentas, vai ter um resultado melhor do que aquele que simplesmente pega um machado de ponta cega e tenta cortar árvore atrás de árvore, tendo resultados mais insatisfatórios. Aqui equivale afiar o seu machado no sentido de estudar um novo idioma. Bom, eu gostaria de exemplificar, por exemplo, algo que eu sempre menciono nos meus vídeos, é também a estratégia alemã de Zettelkasten, na qual você tem envelopes com informação e conteúdo para sua revisão. Esses são os envelopes que eu tenho até agora, e eu estou mostrando somente quantitativamente quantos envelopes eu tenho, e cada um desses envelopes aqui, contém as letras de uma canção. Eu não sei quantos são ao todo, acredito que devam ser uns 12. Sendo assim, eu posso ter tranquilamente uma playlist de 12 canções em japonês. Cada uma delas tem a sua letra dentro de um desses envelopes, aos quais eu estudei e uso para revisar. E eu tenho essa playlist de 12 canções que eu vou ouvir
E no momento que eu estiver ouvindo a transição de uma canção para outra, eu vou estar simplesmente revisando o vocabulário que eu já estudei antes. Construir cada um desses envelopes é a parte onde a gente afia o machado. Não necessariamente a parte onde a gente está estudando, embora a gente esteja também fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas percebe que a construção desse material foi o afiar do meu machado. Agora, toda vez que eu quiser ter a experiência de verificar, revisar essa canção, verificar a letra dela, é só pegar um desses envelopes e ouvir a canção, apertar play. É basicamente uma atividade quase passiva. Outro exemplo que eu posso citar é porque às vezes em alguns vídeos eu também menciono que eu tenho grupos no WhatsApp, no meu celular, que eu uso para revisar conteúdo. Isso daqui são os áudios nesse mesmo grupo que eu utilizo para, por exemplo, eu usei o ChatGPT para formular perguntas em japonês e depois eu formulei também as respostas de acordo com a minha opinião. Por exemplo, qual você acredita ser a importância da educação na sociedade? E depois eu acredito que a importância da educação na sociedade é X, X e Y. E, bom, é bastante conteúdo na verdade. E ouvir esses áudios em sequência é uma atividade que me custa 5 minutos. A parte difícil foi ir atrás dessa informação, perguntar as perguntas certas e responder, tentar pronunciar adequadamente o vocabulário. E também eu escrevi os scripts dessas perguntas para que, caso eu esquecesse uma palavra ou outra, fosse mais fácil revisitá-las. Mas de forma geral, cara, quando eu reviso esse vocabulário aqui, dou play em uma e ela vai tocando sequencialmente, eu entendo 80% do que eu formulei aqui. E isso daqui foi formulado coisa de 4 ou 5 meses atrás. Então eu tenho tudo isso daqui de Zettelkasten e eu tenho todas essas mensagens para revisar de forma passiva depois. Então, imagine a quantidade de informação contida nessas duas ferramentas, por exemplo. Afiar o seu machado é dar-se a opção a partir de uma variedade de materiais diferentes. É claro que eu nem mencionei, por exemplo, as páginas que eu sigo no Instagram. Várias dessas páginas que eu sigo no Instagram contam pequenas histórias em japonês, de forma pausada, com os kanji e o romaji, também logo abaixo, para eu saber a pronúncia desses kanji e a tradução abaixo. Então eu pego uma palavra nova aqui ou outra. Eu também não mencionei, por exemplo, que eu tenho assinatura no Crunchyroll, por exemplo, para assistir esses animes sem legenda. E, óbvio, como eu tenho os Zettelkasten aqui, o simples fato de eu dar play na minha playlist de canções japonesas também é uma atividade de revisão. Eu poderia dizer, então, que eu utilizo muitas ferramentas diferentes, eu tenho variedade e diversidade nas minhas opções. Ou seja, estudando de formas diferentes, eu tenho várias maneiras de abordar o corte da árvore. Eu tenho um machado relativamente afiado, agora que eu já construí todo esse arcabouço e todas essas opções de abordagem do idioma. No mais, eu gostaria de dar uma dica em relação à sua visualização do que é ter aquele idioma para si. Por exemplo, é muito comum quando eu vejo alguém justificar a sua intenção de aprender inglês, que ela deu alguma resposta que eu considero vaga, por exemplo, vai ser bom para minha profissão, ou é essencial na minha profissão e eu gostaria simplesmente de estar de acordo com aquilo que é necessário para que eu desempenhe minha função. No mais, eu gostaria que você visualizasse mais a sua vida a partir do momento em que aquele idioma novo é de fato uma ferramenta à sua disposição. Imagine-se viajando, imagine-se lendo um livro no idioma alvo. Que legal não deve ser um livro do Dostoiévski em russo, as pessoas passando e se perguntando que alfabeto é esse? Ou você sabe mesmo o que está escrito aí? E os tipos de conversas e enriquecimentos culturais que você pode ter a partir disso, especialmente conversando com pessoas de outros países. Imagine-se viajando, paquerando, fazendo novas amizades, ou as experiências de vida que você pode ter simplesmente por conversar com um alemão ou um japonês sobre o que os avós deles contam sobre a Segunda Guerra Mundial, ou às vezes até alguém que é mais velho e passou por essas situações, conseguir empenhar uma conversa com essa pessoa no idioma dela. No mais, em relação a essa questão de visualização e imaginar-se sendo capaz de fato utilizar o idioma para comunicar-se, ao invés de pensar
em simplesmente como aquilo vai ficar legal num papel que contém suas informações na hora de buscar um trabalho, que é relevante também, mas continua sendo uma motivação fraca. Imagine se de fato, tendo aquela profissão ou aquela vaga dentro da sua empresa, que só seria obtida a partir da obtenção desse idioma, imagine ela sendo sua. Imagine-se com a diferença salarial que você teria a partir da obtenção dessa vaga. Então, a visualização serve como uma motivação para que você, de fato, consiga empenhar-se em seus estudos e, de uma vez por todas, conseguir esse idioma. No mais, era isso. Espero não ter sido redundante. Uma boa tarde, dia ou noite e até a próxima.